Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma semana. Estamos com a missão de trocar uma ideia sobre ainda aquele contexto dos séculos XV e XVI, né? E hoje nós vamos falar sobre renascimento cultural. Um conteúdo que não tem tanta incidência na prova de vocês, mas como faz parte de um momento decisivo para a humanidade e alguns elementos que estão dentro desse período caem bastante, é muito fácil para o cara que está fazendo a prova puxar o renascimento, né? Embora isso não tenha sido uma realidade nos últimos anos, sempre tem a primeira vez para quase todas as coisas. E o renascimento cultural ele está muito inserido ali no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Vamos dizer que esse movimento da Renascença ele é uma espécie de argamassa que vai construindo alguns aspectos a partir do século XIII e no século XVI tem um apogeu, tá? Mas para que possamos entrar efetivamente no renascimento cultural enquanto movimento, enquanto fato histórico que compõe o início do mundo moderno, o fim do medievo e o início do mundo moderno, é importante nós entendermos que esse movimento é mais uma faceta da classe burguesa. Naquele momento de transição intenso, onde você tem todos os elementos da Idade Média, do feudalismo, sendo desconstruídos e novas propostas em construção, na semana passada nós falamos um pouco da reconstrução do modelo político em torno do rei. E falamos também da reconstrução de um modelo econômico e comercial em torno da ideia do mercantilismo. São dois elementos pujantes, fortes, extremamente importantes do século XVI do mundo moderno. E o Renascimento ele não fica atrás. Eu até julgo dizer que o movimento da Renascença ele é um movimento que é muito mais forte do que o absolutismo. Porque, em termos gerais, o que nós temos hoje de governo centralizado? Muito ou pouco? Governo centralizado? Então estou com medo agora. Estou com um pouco de medo agora. Nós temos ainda a presença de um governo centralizado, sim ou não? Em algumas partes do mundo existem governos centralizados. Mas é uma tendência? Não é mais uma tendência. E a presença de monarcas absolutistas também já não é uma realidade. Mas aquilo que a Renascença estabeleceu como mudança é presente até hoje. Concordam? Para quem já ouviu falar de Renascença. Se você nunca ouviu, ou se você não está vendo sentido no que eu estou falando, no final da aula você vai fazer um sentido enorme para você. Por quê? Mais uma vez, as grandes revoluções culturais, elas deixam marcas que ultrapassam os séculos. Sistemas de governo, sistemas econômicos, modelos econômicos, eles passam. Mas aquilo que é estabelecido como cultura num determinado momento deixa suas marcas muito mais profundas do que as tiranias ou do que diversos modelos econômicos. O renascimento cultural é mais uma faceta de desconstrução do mundo feudal e é a construção da mentalidade desse novo homem do século XVI. O burguês, que não tem o objetivo de ser salvo, mas ficar rico. O anseio desse novo homem do século XV, que é um modelo a partir do século XV, esse novo homem ele tem o objetivo de enriquecer e não de ser salvo como na Idade Média. O homem comum da Idade Média tinha esse objetivo de vida. Já o homem do século XVI, ele tem outros anseios, esses anseios são mais terrenos. Mas para que possamos entender melhor, o berço do movimento, Itália. Na verdade, o termo Itália a gente só usa para ficar mais fácil para vocês, porque a Itália não existia. A Itália passa a existir na unificação do século XIX, né? Mais precisamente no ano de 1871, você tem a unificação da Itália. De 1850 até a década de 70 do século XIX, a Itália está em processo de unificação. Antes disso, nós temos várias cidades, várias províncias autônomas que desenvolvem o seu comércio, o seu modo de fazer política, a sua cultura, e que mais na frente vai se chamar Itália. Então existem cidades na Península Itálica que passam a desenvolver uma necessidade. Quando eu falar Itália, vocês vão entender. O berço do movimento é ali. É ali que nós temos uma espécie de burguês autêntico. Um burguês que sabe que status não está somente associado às posses, mas status também está associado a isso aqui. A cultura que você absorve, aquilo que você estuda, aquilo que você sabe,
isso também é status. Tanto que existem muitos homens que, por causa disso aqui, ficam ricos. Concorda? Sendo assim, o burguês do século XV, ele sabia disso. O movimento, ele começa a dar sinal de vida no século XIII. É justamente no século XIII, pessoal, que nós temos o servo se transformando em burguês. E os anseios dessa classe burguesa em entender que o status não é apenas a posse, mas aquilo que você conhece, é o seu nível cultural, de repente o tipo de texto que você leu, ou o tipo de texto que você traduziu, você foi além. Qual é a capacidade, sua capacidade de absorver conhecimento sobre arte, sobre literatura, sobre teatro? Isso vai fazer de você uma pessoa com status também. Então, como o burguês entendeu que essa era a nova jogada e que isso, de certa forma, poderia colocar o homem num outro status ou num outro patamar, você tem a classe burguesa disseminando esses anseios e estabelecendo padrões. Padrões esses que até hoje, por isso que eu falo que a questão cultural é muito forte. Padrões estabelecidos ou repatriados no século XVI, durante a Segunda Guerra Mundial, foram padrões, por exemplo, que Adolf Hitler estabeleceu como um padrão correto. A estética grega, por exemplo. Mas o Renascimento está acontecendo enquanto está acontecendo também abaixo da Idade Média. Isso, vamos dizer... Isso. A observação dela aqui. O Renascimento ele passa a acontecer enquanto isso a Baixa Idade Média está acontecendo. Exatamente. E esse aqui é um fator que potencializa a desconstrução do feudalismo, que vai potencializar a Baixa Idade Média. Os primeiros anseios, as primeiras tendências, elas surgem aqui. O apogeu está no século XVI. Por isso entra como parte do mundo moderno. Aqui, gente, no século XIII, por causa das cruzadas, o homem ampliando a sua capacidade de observação do mundo e saindo daquela esfera de que o mundo se restringia à Europa e uma parte da Ásia, esse homem passa a ter novas percepções. O ser humano passa a ter novas percepções e ele busca sair daquele padrão que a igreja havia criado, que era um padrão de bem e mal, sim ou não, bom, ruim, uma dualidade. Esse homem do século XIII, ele passa a questionar a dualidade, ele passa a questionar os conhecimentos monopolizados pela igreja, e aquilo, inclusive, que a igreja estabelecia como regras eclesiásticas com base na Bíblia. Era fácil porque, como as pessoas não sabiam ler, então o clérigo era o letrado, então ele lia e interpretava do seu jeito. Então ele estabelece um certo domínio. A partir do século XIII, isso passa a ser muito contestado. Inclusive, é no século XIII também, no XIV, que você tem uma pequena tentativa de reforma religiosa que só vai acontecer no século XVI. Então, perceba, para que o século XVI seja o emblema do mundo moderno e o emblema das grandes rupturas com o medievo, você tem que observar alguns séculos antes o que estava acontecendo. O século XVI é a culminância de todos os movimentos, do renascimento cultural e também da reforma protestante, que é tema da nossa próxima aula. Esses dois fatos só foram possíveis, só atingiram a sua força no século XVI, porque séculos antes outros tentaram reformar, abrir possibilidades, viabilizar outros conhecimentos. Falharam porque havia um domínio forte da igreja, que era um caráter de Estado. Mas a história registra. Os primeiros sinais de mudança cultural não estão no século XVI, estão nos séculos anteriores. E aqui você tem, por incrível que pareça, uma valorização intensa da cultura greco-romana. E essa cultura greco-romana, ela envolve todas as questões filosóficas que foram estabelecidas na Grécia Antiga, por exemplo, os modelos de governo greco-romanos, que envolve democracia e república. Nós temos a arte grega, que vai valorizar o corpo humano. É interessante você observar que, nesse momento, os homens do século XVI, que vão do 13 ao 16, essa classe que quer fazer essa reforma, eles estão buscando, num período anterior à Idade Média, elementos que deem forma e significado no mundo moderno. Porque eles entendem que o período do medievo foi um período de escuridão, foi um período de renegar a produção artística e cultural da antiguidade. Dessa maneira, quando eles passam a buscar o modelo do mundo antigo, eles não querem retornar à antiguidade. Eles querem pegar o modelo antigo e, a partir dele, desenvolver uma nova sociedade que vai destroçar elementos. Destroçar sim, né? Eles querem colocar à margem
elementos de interpretação religiosa, porque eles não eram ateus, mas eles também não viam a religião como uma explicação. Então eles vão colocar a religião à margem e dar forma a outros elementos. Esse homem, ele está num momento de reforma mental, por isso o renascimento ele é cultural. A forma que o homem vai pensar, ela é diferente. Os anseios são outros, e todos eles rompem com padrões da Idade Média. Buscam na antiguidade romper com padrões viciados da Idade Média. E esses padrões viciados passam a se enfraquecer com a desconstrução do feudalismo, a baixa Idade Média. Então você tem valorização da cultura greco-romana, que vai pegar a filosofia, vai pegar a arte, né? O modelo de estética grega como sendo um modelo perfeito. Havia na antiguidade um comportamento mais liberal com relação à questão da nudez, com relação às questões sexuais. Não havia, por exemplo, era muito comum você ter entre grandes legisladores gregos, generais gregos, principalmente generais romanos, um comportamento que hoje nós classificamos como um comportamento homoafetivo. Naquela época, não se tratava do homem que está tendo esse tipo de relacionamento se sentir uma mulher. Estava dentro do padrão cultural dele. Ele crescia com aquela ideia de ter um companheiro de guerra. E os caras passavam 10 anos em guerra. E era comum que, nesse meio tempo, eles desenvolvessem um tipo de relação que hoje nós classificamos como homoafetiva. Não havia nenhum tipo de preconceito nesse aspecto. Todos os generais romanos, ou a maior parte deles, tinham isso como parte da vida deles. Só que quando a Idade Média veio, esse padrão de comportamento passou a ser demonizado. Você tem a relação social, ou a relação que é construída entre guerreiros, lembra um pouco a relação dos bárbaros, que é aquela relação de comitatus, onde você tem aquele cara como uma referência. Ele não é só o cara que vai guardar a sua vida na guerra, você vai aprender com aquele cara. E a partir daí era comum que um tipo de relação homoafetiva se desenvolvesse, mas era cultural. Não havia nenhum tipo de cerceamento da liberdade nem nada. Isso se tornou uma realidade pós-Idade Média, depois de todas as amálgamas religiosas que foram estabelecidas. Não se trata de estar certo ou errado, simplesmente aconteceu. Então você tem elementos culturais aí muito fortes. Esses elementos voltam a existir aqui, mas é claro, com algumas restrições. Por exemplo, a arte renascentista é uma arte que cultua o corpo humano, o belo. Então você vai ter um corpo humano masculino que eles vão classificar como perfeito. É o que nós chamamos de comum, tipo o meu, assim, brincadeira. Se você observar, por exemplo, não é nada comum. Se você observar, por exemplo, a escultura de Davi de Michelangelo, você vai olhar para aquela escultura que ela é um pouco maior do que eu, sim? Um pouco não, ela é muito maior do que eu. E você vai perceber, olha para aquela escultura e você vai ver o que é o corpo perfeito na concepção deles. Não é um cara muito patola, mas também não é o Zé Ninguém. Ele está ali padrão, é o corpo comum. E a nudez expressa sem vergonha. Então essa arte renascentista, como por exemplo a Vênus, o nascimento da Vênus, você vai ter lá uma silhueta feminina, uma mulher que representa Vênus, e ela vai ter um cabelo grande que vai tampar as suas partes íntimas, mas toda a silhueta dela estará ali para contemplação. Então esse tipo de arte era considerada para a igreja uma arte demoníaca, porque estabelecia a nudez. Então a igreja daquele momento pegava a nudez como sendo uma espécie de pecado original, quando na verdade, biblicamente, o pecado original foi a desobediência, não foi nem necessariamente a nudez. Se olhar lá atrás, estavam nus e não se envergonhavam. Só que eles ignoravam essa parte do texto e diziam, não, mulher pelada é pecado. Enfim, para eles. Valorização da cultura greco-romana. Esses valores passam a voltar. Racionalismo. Galera, pela primeira vez depois da expansão grega, os gregos eles eram extremamente orgulhosos de seu racionalismo. Eles criticavam os outros povos por causa da carga intensa de misticismo. Inclusive os persas, naquela famosa batalha médica, guerra médica, onde gregos versus persas, você tem duas batalhas, que inclusive foi tema dos filmes 300 e 300, Ascensão do Império. Nesses filmes você percebe exatamente como o grego considerava o povo oriental, místicos, bruxos. E eles lutavam não só contra um povo que
invadir a Grécia, mas eles também lutavam contra uma cultura mística, porque eles eram extremamente orgulhosos de seu racionalismo, do seu pensamento político, do seu pensamento filosófico. E dessa maneira, essa questão do uso da razão para se explicar as coisas no mundo, isso volta a ser algo muito, mas muito forte. Tão forte que 200 anos depois o iluminismo traz a mesma pegada, o uso da razão. Não use a fé para explicar as coisas, porque fé não se explica, mas a razão quer encontrar o motivo das coisas. É o ver acontecer para acreditar, não o contrário. Então o racionalismo passa a ser uma característica daqueles homens que naquele momento eram homens em conhecimento superiores. Homens que tinham uma mente mais aberta, que apostavam nos múltiplos saberes e não necessariamente em interpretações tendenciosas, que era a realidade que eles viviam naquele momento. Era como se o homem do Renascimento olhasse para trás e visse tudo aquilo que ele queria esquecer. Por isso que, quando eles colocam uma razão como a ótica para se explicar o mundo, eles colocam a Idade Média como Idade das Trevas. Porque julgavam que não havia produção cultural e que a fé explicava tudo, então não tinha necessidade de explicar. Valendo. Erroneamente, mas naquele momento fazia todo sentido. Você no século XVI olhar para trás e dizer assim, a Idade das Trevas. Naquele momento fazia sentido, hoje não mais. Então, o uso da razão, o espírito crítico. Pessoal, quem criticava os saberes estabelecidos pelos clérigos, eles eram que devolvia-se o questionamento, rolava uma certa perseguição dependendo da natureza do questionamento. Então, você não podia ser um ser crítico na Idade Média. Se você criticasse uma atuação do clérigo, por exemplo, você poderia ter problemas. Então, os seres mais críticos sempre eram afastados, né? Aqui o espírito crítico toma conta. É o questionamento, é a investigação, é a curiosidade, que é a matéria-prima da ciência ou do cientificismo. O homem desse momento ele tem uma pegada científica. Ele quer entender o modo como a natureza funciona, ele quer entender o funcionamento dos elementos químicos que estão em descoberta. Ele quer fazer com que o mundo se mostre de uma forma explicável e não necessariamente Deus criou o mundo. Ah, então tá bom. A partir disso, você tem explicações científicas para o modo como o mundo funciona, a natureza, o ser humano, o corpo do ser humano, essa máquina fantástica que nós temos aqui, como é que esse negócio funciona, né? Então o espírito crítico vai embasar todas essas questões. O naturalismo entra um pouco nessa questão da natureza. Não só na questão da astronomia, que é a observação dos astros, mas o modo como a natureza funciona, o que é o corpo humano, como é que funciona essa questão dos ossos, músculos, nervos, como é que funciona o coração, dentre outros aspectos. Então, perceba, rompe com a questão cultural da Idade Média, pessoal, sim ou não? Isso aqui para nós parece tranquilo porque nós estamos no século XXI. Então é natural que esse tipo de questionamento surja, mas aqui é uma verdadeira revolução cultural. Esses elementos todos foram resgatados do mundo antigo, ou do mundo greco-romano, para criar um novo mundo. Não retomar a antiguidade, mas pegar os princípios da antiguidade e estabelecer como novos padrões para uma nova sociedade. E isso começa na Itália. Tudo aquilo ali começa na Itália e vai se desenvolvendo para outros países até chegar do outro lado do Atlântico. Nossa, demorou um pouquinho. Chegou. Até aqui, gente, tudo bem? Tá claro isso? A questão naturalista, ela tem, por exemplo, no Leonardo da Vinci, na verdade o Renascimento todo tem no Leonardo da Vinci alguma coisa, né? Porque ele sempre foi tudo, concorda? Quantas vezes ele tinha? Todos. O que ele fazia? Tudo. Com quem que ele morava? Com todo mundo. O cara era de todos. Sabe que eu sou de todo mundo. Era o Leonardo da Vinci, cara. Ele era um cara extremamente inteligente. Ele ia da botânica à mecânica. Me explica isso. Hoje a gente tem esse negócio. Não, eu sou de exatas. Não é isso? Eu sou de humanas. Eu sou das biológicas. Aí você vai vendo o nível de brisa da galera, né? Eu sou de humanas. Fica brisado. Sou das biológicas. Brisado demais. Então, hoje a gente tem isso. Não, eu sou mais das humanas. Número comigo é só se tiver cifrão na frente, eu sou das humanas. Mas o Leonardo era de tudo e de todos. O cara já desenhava protótipo de helicóptero, né? Carro de guerra. Assim, quando isso? No século XV, amado. No século XV você já tinha um cara pensando nisso. E nem havia tecnologia para colocar isso em funcionamento.
Então, o Leonardo da Vinci ele era o cara que sentava, assim como outros, e observava uma autópsia. Quem tem coragem de observar uma autópsia aqui? Eu queria respeitar essa pessoa mais ainda. Eu acho que não. O cara, você também, é isso aí. Gente, o cara olhava a autópsia e ele queria saber o que tinha dentro do corpo. Olha só, parece criança, né? Para abrir os brinquedos, para saber o que tem, como é que funciona. Sempre tem um Einsteinzinho desse que sabe fazer, botar uma pilha lá e... Sempre tem uns meninos diferentes desses. O Leonardo da Vinci era o cara que observava a autópsia, ele queria ver o braço aberto para ver a disposição dos músculos. E aí ele começava a desenhar aquilo. Que bizarro, né? Mas foi necessário. Então ele queria saber, ele já desenhou o interior do corpo humano, a disposição dos órgãos. As pessoas não sabiam a disposição dos órgãos, né? Onde é o pâncreas, gente? Até hoje não sabe, tá vendo? É complicado isso. Onde é o pâncreas é sacanagem também, né? Pergunta pra galera da biologia aí. O fato é, esses caras passam a observar e estabelecer novos padrões. Então você tem a observação de uma autópsia, e aí ele vai ver na disposição dos músculos, dos tendões, a disposição dos órgãos internos, o modo como os músculos se comportam aqui, nos braços. Vai descobrir a função do apêndice. Não vai não, não vai não. Alguns vão falar que é só fruto do processo evolutivo, né? O início da cauda de um primata. Goku, né? Goku. Então, nesse contexto, o naturalismo passa a ser uma opção interessante que vai contribuir para a medicina, que vai contribuir para o crescimento intelectual do homem. E o interessante disso tudo é saber que homens fizeram isso para que, de repente, a evolução científica fosse uma realidade. Não só na medicina, mas na questão psicológica, dentre outros aspectos. E aí, gente, em meio a esse turbilhão de emoções, nós temos a figura dos humanistas. Humanistas. Esses caras aqui representam um grupo que saem praticamente de dentro da Igreja Católica. De dentro da instituição poderosa do momento. Esses caras, eles não negavam nem a existência de Deus e nem a ausência de necessidade de um segmento religioso. Mas eles estavam se propondo a rever os elementos religiosos à luz da razão. É uma nova proposta de atuação religiosa. Então, cuidado se alguma questão quiser dizer para você que a religião não estava em jogo aqui. Ela estava, só que ela estava um pouco mais à margem. Então, veja bem, reinterpretação do Evangelho e a importância do homem. Agora, a sociedade renascentista, ela opera de acordo com um negócio chamado antropocentrismo. O homem passa a ser o centro das coisas. O homem, segundo eles, era a maior criação de Deus, dotada de uma inteligência fantástica que poderia revolucionar o mundo. Então eles passam a entender o homem como a maior invenção, maior do que a natureza, maior do que os astros, porque ele poderia submeter a natureza. O homem submete a natureza. Só que quando a natureza dá resposta também, a gente chora, né? Dependendo do jeito que você submete a natureza, vem a inundação, mata todo mundo. Né? A natureza respondendo, cuidado. Então, os humanistas trazem a ideia de que o homem é o agente que vai transformar essa sociedade. A sociedade não é mais teocêntrica, Deus no centro, mas é antropocêntrica. E esse homem, a partir da inteligência, ele passa a mudar todas as tendências artísticas, literárias, filosóficas, matemáticas. A reinterpretação religiosa do Evangelho também é uma atuação dos humanistas. E é a partir daí que você tem o movimento ganhando um pouco mais de força. O Renascimento ganha mais força quando, a partir da instituição igreja, você tem as propostas de mudanças desses homens. E é a partir daí também, pessoal, que você tem gradativamente essa substituição aqui, ó. Os homens passam a ser mais racionais, inclusive religiosos. Não acredite que isso acontece apenas com o burguês comum, o cara que não está ligado à instituição religiosa. Dentro da igreja você tem isso aqui também, galera, atuando poderosamente. Homens religiosos, clérigos, homens respeitados dentro da instituição, passam a racionalizar o ensino das escrituras, e isso vai abrir, galera, um espaço para a reforma do Lutero.
para a reforma do Calvino. Os caras vão ler a Bíblia na língua nacional, porque ela não era traduzida. Pergunta no chat, momento da emoção. Quem é a pessoa? Guilherme. Ele já participou, gente, o Guilherme? Na minha aula. Ó, você recebeu um elogio aqui, Guilherme, disseram que é muito participante. Só na aula do Hércules, aquele horroroso. Pois não, pode falar, Guilherme. Tá, pô. Repete a pergunta aí. Fiquei até rouco agora. Olha, os regimes totalitários do século XX a gente entende como nazifascismo, salazarismo e franquismo, no contexto da década de 30 e 40. Depois você tem a Revolução Chinesa com Mao Tse-tung, não é isso? O stalinismo também. Se o questionamento sobre certo e errado do Renascimento influencia esses movimentos totalitários, eu acredito que não. Porque é muito distante. Embora o Hitler tenha buscado até em Aristóteles fundamentos para colocar trabalho escravo dos judeus, né? Ele buscou um pensamento aristotélico, mas eu não sei se isso tem uma ligação direta, tá? Embora especificamente Hitler tenha cultuado a estética perfeita que é elaborada aqui e um pensamento aristotélico para justificar o trabalho forçado. Tá? O pensamento do Aristóteles que o Hitler usou dizia o seguinte, que aquele que nasce com a capacidade de pensar politicamente, este é um cidadão nato. Ao que não nasce com esse pensamento, a este resta-lhe o trabalho braçal. Você percebe que essa ideia é bem segregatória, sim ou não? Em outras palavras, se é burro, você é escravo. Se você é meio inteligente, você pode ter até um cidadão. Então, come here. Então, esse pensamento aristotélico ele não foi usado só pelo Hitler, mas por outros líderes posteriores para justificar a escravidão. Então, pode ser essa ligação, mas não é muito direta. Tá? Bom, galera, o homem como centro, a razão sobre a fé, abrindo inclusive espaço para uma reforma religiosa que representou a segunda cisão da igreja cristã no mundo. A primeira foi com a igreja ortodoxa do Império Bizantino, primeira cisão em 1074, e depois a outra cisão foi com a igreja protestante que surge a partir de 1517, tá bom? Bom, aqui, gente, nós temos os mecenas, os patrocinadores da arte renascentista. O que está acontecendo aqui, galera? Não é só o burguês comum. Você tem alguns religiosos que também vão se enquadrar como mecenas. De repente, você tem cara de artista renascentista. Ó, tua cara de artista renascentista. E você faz umas artes muito legais e aquilo é uma tendência. Só que você é meio quebrado. Isso é verdade. E aí o que eu faço? Eu passo a sustentar você para você produzir arte. De repente, eu pago o seu almoço todo dia. Eu compro o material que você precisa para fazer arte. Eu alugo uma casa para você ficar lá na sua vibe artística, para você produzir tudo que é quadro. E durante um período eu sustento você para que essa arte seja uma realidade. Esse é o mecenas, é o mantenedor da arte renascentista. Em sua maioria, comerciantes ricos que queriam dar um upgrade na sua questão cultural. Alguns padres que de forma indireta também patrocinavam esse tipo de arte. E as questões técnicas que envolvem, né? Por exemplo, se você analisar bem, a tinta óleo é um advento desse momento. Você usa química para isso, você usa uma tendência para dizer assim, poxa, tinta óleo dura mais? Sim ou não? Em vez de pintar em madeira, eu pinto em tecido. Isso vai fazer com que as obras durem mais. Então você tem toda uma questão técnica, tá? Que envolve a natureza da tinta e a tela onde você vai pintar isso. Depois, você passa a ver a geometria dentro da arte, a questão de perspectiva. Você não vai ter apenas largura e altura, você vai ter a profundidade da arte. Isso passa a ser uma realidade no Renascimento. É o uso da geometria e também uma reforma no modo de ver a arte que proporciona a ideia de perspectiva. Quando isso virou
As obras nos tetos? Sim, sim. A pergunta é, as obras, principalmente igrejas, né? Você tem as obras de arte no teto das igrejas. E, galera, tem umas que dá pra você ver pela internet, como se você estivesse num lugar, né? Tipo essa galera que tá vendo esse negócio aqui. E você consegue observar essa arte. É nesse momento que você tem vários artistas patrocinados pela igreja pintando o teto das paróquias ou das catedrais, né? Que é fantástico. Imagina um cara naquela circunstância. Como é que o cara fazia? Não sei, velho. Ele deitava no andaime e ele fazia aquilo porque muda totalmente a sua perspectiva, concorda? Experimenta estudar de cabeça para baixo. Vai lá. Primeiro que você não vai conseguir. Se você conseguir, você não dura 10 minutos. Muda a perspectiva. Hã? Se você quiser ser um artista. Exatamente. Dessa maneira, os mecenas, eles representam um componente burguês dessa revolução cultural. Então você passa a ver, por exemplo, na arte, não só imagens sacras. Se você pegar a arte medieval, galera, perto da arte renascentista, que busca lá na antiguidade a estética perfeita, você vai ver que ela é meio grotesca. Se você jogar juízo de valor em cima, você fala, nossa, que negócio feio, velho. Esse pessoal da Idade Média não sabia pintar não, velho. Todo mundo ia pintar quase bêbado, porque é feio. Só que é uma arte do momento, é a beleza do momento, a arte sacra, que vai retratar um homem mais religioso, um homem sempre vestido, quase nunca mulher, uma realidade de trabalho, a realidade dos santos. Só que agora você tem uma abertura, o elemento religioso estará presente nessa arte? Com certeza, mas qual é o centro? O homem. Então o corpo masculino e o corpo feminino sempre explorados nessa perspectiva. Por exemplo, a figura do burguês, sempre também retratada nesse momento. O burguês, a realidade burguesa será retratada. O comércio, as casas, os objetos das casas, os lustres. Chat, Guilherme, Luiz. O Luiz também participa, gente? Luiz quer saber se a área nazista é uma cópia da romana. Sim, perfeitamente. E aí você já tem uma outra pegada, né? Porque Hitler tem influência romana, tem a influência do Napoleão Bonaparte, tem a influência do Satanás, de todo mundo. Então, realmente é uma observação. Eu estou esquecendo. A pergunta é... Olha, o microfone está aqui, velho. A pergunta... Qual foi a pergunta mesmo? Repete. Se a águia nazista é a cópia da águia romana. Vamos dizer que o simbolismo é o mesmo, né? Vamos dizer que é a mesma, mas o simbolismo é o mesmo. E teve uma outra pergunta que fizeram que eu também não reproduzi, não foi? Falei? Então tá bom. Beleza, pessoal, diversificado. Opa, tem outra. Uhum. Então, vou resumir sua pergunta para que todos possam entender, inclusive todos os que estão aí diversificados. Olha só, o fato da Bíblia estar escrita em latim era utilizada como uma espécie de manipulação de massa? A resposta é sim. Numa das nossas aulas eu havia citado essa questão do latim e da pessoa, do homem comum da Idade Média não saber ler, o que era pior. São dois problemas. O latim, que é uma língua falada predominantemente no Império Romano, mas na Idade Média só para o clérigo, ok? E o fato do homem medieval não saber ler nada, muito menos o latim. Então, nesse contexto, o contexto que a gente está abordando aqui já é uma transição, porque aqui nós temos algumas evoluções técnicas, como, por exemplo, a imprensa, que é a máquina de xerox da época, e eles vão não só reproduzir muitos textos, como vão traduzir muitos textos. Então, essa barreira da alfabetização, ela cai aqui, porque a Bíblia vai ser interpretada na língua nacional e vai ser reproduzida. Então, mais gente com mais acesso às escrituras, fazendo com que o cristão comum da Europa passe a ser um cristão mais autônomo. Ele não dependa da interpretação bíblica do clérigo, o que vai dar a ele, então, essa autonomia, e a igreja, como setor político, né, vai perder um pouco da sua influência, ok? Estamos na transição para que isso aconteça. O que eu estava falando antes? Bom,
Os mecenas. Então, a atuação do mecenas é basicamente o componente burguês desse movimento. Não é um movimento de caráter popular, tá? Muito pelo contrário. Quem faz parte desse movimento tem dinheiro e tem anseio por estabelecer o seu status. Então, a classe popular ela fica ligeiramente de fora dessa ambiência, principalmente nas cidades mais ricas da Itália, que são as cidades mercantis, cidades comerciais, tá? Então, são elementos gerais. Eu queria colocar nessa parte do quadro algumas questões práticas referentes ao Renascimento para a gente conseguir caminhar para o fim, ok? Enquanto isso, aos presentes, alguma dúvida ou contribuição intelectual? Eu já falei aqui na arte plástica. Nós temos a ideia de perspectiva. Aí depois nós temos a imprensa. Só a imprensa surgiu na Europa? Não o jornal, a imprensa como... Ou ela é da China? Made in China. Papel. Arroz. Coca-Cola. A galera, eu acho que é do mundo das drogas. Gente, o que a imprensa tem de novo aqui? É uma imprensa com módulos móveis. É uma versão 2.0 da imprensa comum. Johannes Gutenberg foi o cara que deu essa renovada, né, fazendo com que ela fosse mais prática, a reprodução fosse mais clara, tá? Outras percepções. O heliocentrismo. Gente, nós temos aqui Copérnico e nós temos também o Galileu Galilei, que um estabeleceu uma teoria e o outro só confirmou. A igreja, como parte do seu monopólio do pensamento e do conhecimento, ela havia estabelecido que a Terra é o centro do universo, né? E aí, ao observar essa questão, a curiosidade do homem desse momento vai fazer com que o homem comum chegue à seguinte conclusão, de que, na verdade, o Sol é o centro e a Terra gira em torno dele e na sua mesma base, não é isso? Como é que a geografia chama isso? Esses movimentos. Os caras conseguem chegar a essa conclusão. E aí depois se descobre que é só mais um sistema solar, né? Não o universo, mas mais um sistema solar. E, pessoal, o heliocentrismo é justamente isso, é essa reforma no modo como se vê o universo. A igreja estabelecia a teoria do geocentrismo, e o heliocentrismo é fruto do movimento renascentista, fruto da curiosidade desse homem que vai caminhando rumo ao cientificismo, ok? Bom, e aqui o acesso ao conhecimento. Gente, esse amplo acesso ao conhecimento, comparado ao modelo anterior, né, que é da Idade Média, esse acesso ao conhecimento no século XVI, que é o apogeu do movimento renascentista, lembrando que esse movimento ele começa no século XIII, com uma pequena mudança de percepções, e ele evolui no século XIV, que foi o século de crise, no século XV, com o fim da ordem feudal, e tem o seu apogeu no século XVI, contribuindo para a filosofia, para a arte plástica, para a engenharia, para a alquimia, para a química, né? Então o Renascimento ele traz uma série, é um movimento heterogêneo, classifique dessa maneira, tá? O renascimento cultural, ele é heterogêneo porque ele não contribui apenas com um setor, mas sim com vários, e são bem distintos. Sua contribuição é bem distinta. Então esse acesso ao conhecimento que o homem passa a ter no século XVI vai proporcionar para ele, por exemplo, uma revolução científica no século XVII, nos anos de 1600. Isso é fantástico, galera. Você tem uma revolução científica no século XVII que prepara o mundo para, no século XVIII, viver as maiores revoluções que incidiram sobre o século XX, que é a Revolução Francesa,
a Revolução Americana, que nós chamamos de independência dos Estados Unidos. Olha só como é que as coisas acontecem. Uma mudança de percepção no século XVI proporciona 200 anos depois as revoluções que vão delinear a nossa vida. Quer dizer, a gente vive numa democracia por causa disso. A Revolução Americana, que vai romper com o antigo regime de forma definitiva. A Revolução Francesa, que vai disseminar a ideia de república, liberalismo, igualdade, liberdade, fraternidade. As revoluções liberais que vão acabar com as tiranias no século XIX. A própria Revolução Industrial que... Oh, Revolução Industrial, muito obrigado pelo ar-condicionado. Né? Oh, meu Deus. Todo dia, quando se levantar, você é obrigado à Revolução Industrial. Sério, galera, vocês se imaginam estudando no Brasil sem ar-condicionado? Na minha época... A minha época, como se fosse muito tempo, eu tenho 50 anos de idade, realmente tem muito tempo, a gente estava só no leque dentro de sala de aula. O que eu estou dizendo é que entre um ventilador e um ar-condicionado, viva a Revolução Industrial, gente. O que é isso? Olha o advento da internet. Agora o olho de vocês brilhou, né? Calor pode passar, agora ficar sem internet não pode, né? Pelo amor de Deus. Então, pessoal, nós temos esse elemento de revolução. Gente, era para... Entenderam, né? Era só para... Foi mal. Eu vou pegar quando acabar. Então, esse movimento da Renascença, pessoal, ele muda padrões para que revoluções aconteçam. E na próxima aula a gente vai ver um dos principais reflexos desse movimento da Renascença, que é justamente a Reforma Protestante. Vamos dizer que elas estão aí crescendo no mesmo contexto. Mas antes, o chat. Guilherme. Perfeitamente. É uma raiz do conhecimento técnico-científico, é porque o homem ele desperta para isso de novo, desde a antiguidade até agora, você tem um espaço de quase 1000 anos que vai fazer o homem não ter esse tipo de pensamento. Então sim, nós podemos dizer que o Renascimento é a raiz do nosso pensamento técnico-científico da atualidade, que recebeu um upgrade no século XVIII com o movimento iluminista, ok? E que recebeu um outro upgrade no século XIX com a burguesia científica do século XIX, que desembocou nas guerras do século XX. Professor, pois não. Então é errado ou certo dizer que a humanidade hoje em dia ela evoluiu dos romanos? Grécia e Roma são, na verdade, o berço da nossa civilização. Então, acho que isso já explica, né? No berço da civilização ocidental, Grécia e Roma. Então, tá dentro. Tudo bem, gente? Obrigado pela atenção. Até a próxima. Um abraço. Você que está no chat, outro abraço.